Boa noite com Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos anotar a escritura que o pastor vai estar usando essa noite. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Vamos começar nosso culto cantando o hino 294. 294, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embravecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Aleluia, graças a Deus. Hino 176, Atribulado Coração. Um 76. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das
as tuas culpas do pecar. Vem sem demora ao Salvador, e a vida nova de gozar. Ó, vem sem demora, Salvador, por que vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraqueza a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora, Salvador, por que vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te salvar. E sempre que buscar seu bem, confia nele o teu viver. Ó, vem sem demora, Salvador, por que vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Amém. Graças a Deus. Antes de nós orarmos, irmão, o pastor trouxe uma mensagem, Israel e a igreja, quarta e quinta parte. Então, os irmãos, depois que terminar o culto, os irmãos, cada um pega uma por família. Pastor, depois o irmão Rafael ali vai distribuir. Tá? Vamos orar então. Se não fez um pedido, faça com o levantar de uma de suas mãos. Ore pelas viagens do nosso pastor Clomar, pela a noiva, toda a terra e o povo de Israel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos alegres, Pai, contente pela misericórdia que o Senhor tem conosco, Pai, e estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, num culto de Santa Ceia, ó Pai. Teu profeta diz que isso não seja uma tradição familiar, ó Pai, mas que possamos sentir realmente aquele sacrifício, Pai, que hoje está dentro de nós, ó Pai. Ó Senhor, também pedimos, ó Pai, pelo povo de Israel, ó Deus, pela viagem do nosso pastor, ó Pai, pelos campos, Senhor Deus, a noiva em toda a terra, ó Pai, pelo culto de hoje, ó Pai, de Santa Ceia, Pai, que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um, ó Pai, cada pedido por detrás de cada mão levantada, ó Pai, o Senhor é poderoso para resolver cada um, ó Deus. Por isso pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo,
mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Somente crer, vamos receber o pastor Aparecido na plataforma. Estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por mais uma vez, Senhor, nós estarmos reunidos em mais um culto de adoração, ó Pai. Senhor, aceita o nosso agradecimento. É o Senhor que nos dá, Senhor, a saúde, a condição para vir, Senhor, ó Deus. É o Senhor que nos deu, Senhor, o conhecimento, a revelação da palavra. É o Senhor que tem usado, Pai de graça e misericórdia para conosco. Creio, Senhor, que é o nosso dever, Pai, levar a Ti o nosso reconhecimento, que todas as bênçãos, ó Pai, que nós usufruímos e que necessitamos, ó Pai, é proveniente de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, uma sequência abençoada deste culto, e que quando terminar esse culto possamos, Pai, sentirmos todos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos no sentido de mais um culto que creio que será abençoado. O irmão Rafael comunicou sobre o sentido da caixa. Como que os irmãos estão sentindo o som? Como que vocês estão sentindo? Tá bom o som? E a gente, se Deus quiser, vai melhorando, né? O que for possível tomando lugar, vai tomando lugar devagar, até que... Glória a Deus. Irmãos, conforme o irmão Edivaldo ele expressou, nós trouxemos esta mensagem que é Israel e a Igreja, quarta e quinta parte. O normal seria, conforme o culto de quinta-feira, nós falamos sobre ela. E então o normal seria já a gente falando sobre ela, a igreja acompanhando, principalmente com a mensagem em mãos. Todavia, como o culto aqui uma vez por mês, né, assim, culto de Santa Ceia, né, então a gente
já vai distribuir elas hoje e os irmãos leiam em suas casas, né? E meditam naquilo que é a mensagem, né? Que vem para as nossas mãos. Tudo é um aproveito espiritual, né? E a fé para o rapto está nas mensagens. Como mesmo nessa mensagem, o irmão Brana falando, como nós falamos no culto de quinta-feira, que nós às vezes perguntamos para nós mesmos, mas como que eu vou conseguir essa fé? Como que eu vou conseguir essa fé? O irmão Brana estava pregando geralmente, sempre ele estava pregando para a audiência mista, porque ele foi chamado por Deus para levar a mensagem em todo o globo terrestre. Então, o que eu expliquei naquele culto, inclusive, que o irmão Brana sendo corrigido naquela visão, que a primeira evidência sobre o Espírito Santo não era o amor nem falar em língua, em sim crer na palavra. Então, trazendo para nós que temos já a revelação da mensagem da hora, nós sabemos que crer na palavra é isso, é receber o que é prometido para aquele dia. Por exemplo, nos dias de Noé eram milhares e milhares e milhares de pessoas, mas salvos foram aqueles que estavam crendo na palavra, somente aqueles. Com quem não está crendo naquilo que a Bíblia prometeu, Deus não tem compromisso com ele. Então, se nós recebemos, fomos batizados no batismo correto, realmente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, ofício criador sobre nós, Senhor, Pai, o Verbo, o Verbo, se fez carne, ofício salvífico, conosco, para derramar o sangue por nós. Então veja, Pai sobre nós, ofício salvífico conosco, para derramar o sangue. Mas o Senhor Jesus disse, em outras palavras, se você não se encher do Espírito Santo, aquele Espírito que estava em você volta e traz mais 7 espíritos pior. Aí o último estado daquela pessoa é 8 vezes pior do que era o primeiro estado. Aquele espírito mundano que vivia nele, foi embora e voltou e trouxe mais 7 espíritos piores. Então, eis a necessidade do terceiro ofício, Espírito Santo. Espírito Santo, sobre nós, conosco, em nós. Quem? O Deus Todo-Poderoso. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras, irmãos. Aos Efésios, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Antes da leitura, eu me ponho no lugar das mães e sofro com elas. Às vezes a criança está desinquieta, e ela está querendo assistir o culto, ouvir a palavra certinho, e tem que cuidar da criança. Então eu sofro com elas. Só que passa a experiência que a minha esposa passou por isso, né? 4 filhos perto um do outro. Os nossos 4 filhos foram perto um do outro. Então, o que a minha esposa fazia? Dia de culto, ela não deixava eles dormir, principalmente na parte da tarde. Não deixava.
Quando via para a igreja, eles estavam cansados, com sono, nem bem começava o culto, já estavam dormindo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Senhor Jesus, abençoa, Pai, a sequência do culto, no teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Vamos ter um hino? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, editor do pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Um hino bastante apropriado para um dia de um culto de Santa Ceia, né? Alvo mais que a neve,
Glórias ao Senhor Jesus. Irmão Brana, ele pregou essa coleção das 7 eras da igreja, o que é um grande evangelismo para a noiva. Eu quero falar um pouco aqui sobre, na página 62, que essa mensagem ela não tem parágrafo, Jesus e seus mensageiros e igrejas. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito: esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, às vezes é fácil ler e é fácil escutar, mas raciocinar o significado. Aí está ele, Jesus Cristo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Como citado no comecinho da palestra, são os ofícios. Então, as pessoas que creem em 3 pessoas, quando a gente usar o termo politeísmo, quer dizer adoração de mais de um Deus, a crença em mais de um Deus na divindade. Monoteísmo, um Deus. Então a maioria crê em politeísmo. Fala, mas peraí, ele nasceu, é filho, quantas escrituras diz aqui o Filho de Deus? Mas é claro, o Verbo, o Deus, o Pai, o Criador, ao se fazer carne, como que não receberia o título de filho? Se fazer carne foi nascer, então o filho. Mas é como ele disse, quando o Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse: há quanto tempo estou convosco, ainda não me tendes conhecido, Filipe? São João 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele corpo, o Pai é espírito. Aí está ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2, verso 9. Andando no meio das igrejas, através das 7 eras. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez, uma vez, ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Ele está sozinho no meio de suas igrejas. Como nós lemos aqui parte do parágrafo 54 desta mensagem, Israel e a igreja, a 4ª parte, essa que vai ser distribuída, aqui parte do parágrafo 54. Eu deveria ter deixado dobrada a parte, aqui não deixei. O irmão Brana falando sobre aqueles sinais que Deus estava fazendo através de Moisés para tirar Israel do Egito. Agora veja, Moisés, aquele velho de 80 anos, disse o irmão Brana, barba branca, descendo, ele e uma mulinha com a sua esposa assentada na mula, trazendo a criança. E para onde você vai, Moisés? Vou vencer a maior nação do mundo, tirar o povo de Deus que está naquela escravidão egípcia. Parecia uma coisa incoerente. Por quê? 80 anos.
depois que se despiu tanto da sabedoria humana que ele tinha aprendido, que ele diz para Deus: eu sou pesado de língua. Como que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua. Deus diz: você será Deus e Arão, seu irmão, será o profeta. Então você fala e Arão transmite. Então veja, de tão no natural falando, a quem que ele estava. Mas Deus usou aquele profeta de uma maneira tão poderosa que toda a força das trevas, do inimigo, o diabo, foi imitando, os irmãos conhecem a passagem, até que chegou no ponto que eles não puderam mais. Aí eles disseram, a Faraó falou: isso é o dedo de Deus. Aí eles não aguentaram mais, aqueles falsos não aguentaram mais a resistir, falou: isso aí é o dedo de Deus. Aí o irmão Brana vem comentando aqui, ele diz: mas quando ele foi atrás de uma ovelha perdida, ele nunca usou o seu dedo, ele a colocou em seu ombro e a trouxe para dentro. Aleluia, que segurança! Então veja, quando aqueles sinais e tudo, haja mosca, haja isso, haja aquilo, haja apenas com o dedo. Mas quando foi para, veja aqui como o irmão Bruno está dizendo aqui, quando foi para ele ir atrás da ovelha perdida, então ele a colocou sobre os seus ombros. Agora, irmãos, no Novo Testamento, é o que a Bíblia diz aqui, o irmão Brana vem e revela esses mistérios. Ele está no meio da igreja, andando no meio das igrejas, e ele falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, e ali eu estarei no meio deles. Então, que segurança para nós. Agora você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem em verdade pode haver, pois ele sozinho operou a salvação. Pois ele sozinho operou a salvação dela. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, ela, esse corpo, a noiva, em todo esse globo terrestre, seja brasileiro, americano, japonês, seja o que for, essa noiva em todo esse globo terrestre, ela tinha que ser colocada num véu humano, para então a palavra dizer: você faz isso e você não faz isso. Foi a condição de todos, simplesmente não dar conta, ainda que avisado desde o Éden, não deu conta. Então, o que ele fez? Ele deu aquele pacto a Abraão incondicionalmente. Porque aquele pacto com Adão e Eva foi condicional. Se fazer isso, se não fazer, então veja. Mas aí o pacto para Abraão e a sua semente, desta feita, foi incondicional. Aí ele veio e tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. A condenação que estava sobre nós, ele tomou sobre si. A condenação que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Pena capital. Então veja, irmãos, ele sozinho, operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com o outro. Não há nenhum papa com ele, não há nenhum bispo com ele, Maria, mãe de seu corpo terreno,
não está com ele, ele não fala e volta a ser para um pai, pois ele é o pai. Ele não vem, fala e volta. Ó, pai, eu estou fazendo isso para a igreja lá, eu estou ajudando. Ó, pai. Não, porque ele é o Todo-Poderoso. Simplesmente ele não está como espírito, ele está num véu. Como espírito ele estava abstrato. Ninguém palpava, ninguém era abstrato. Mas agora ele está num véu. Mas então o profeta está mostrando que ele não tem que voltar e falar porque ele é o próprio Pai. Ele não se volta para dar ordem a um Espírito Santo, pois ele é Deus. Ele é o próprio Espírito Santo. Esse, irmãos, é o Deus de quem crê nesta mensagem. O Elias prometido por ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Então veja, esse é o Deus desta igreja. Não tem outro Deus fora desse. No Antigo Testamento, quantas vezes Vênus, Baal, não sei o que lá mais, Astarote, coisa, tudo. Mas o que era tudo isso? O diabo em forma de um nome, de um Deus, mas não existe. Deus é somente um. E esse Deus criou, esse Deus determinou esse glorioso plano de ter uma igreja que dava a Ele a honra e a glória que Ele merece. Então veja, esse Deus, Ele viu você, meu irmão, Ele viu você, minha irmã, no seu devido tempo vinha a sua palavra e você creria de coração. Ele não tem que ir, repetindo um pouquinho aqui, ele não fala e volta a um pai, pois ele é o pai. Ele não se volta a dar ordem a um Espírito Santo, pois ele é Deus, o Espírito Santo. E a sua vida aqui está fluindo, pulsando, sua vida que está fluindo e pulsando na igreja. É a vida dele, do Espírito Santo, fluindo e pulsando na igreja, motivando-a para viver a vida cristã nessa esperança de não abrir e piscar de olhos, pronto, ficou tudo no passado. Nunca mais sofrimento. Não havia ninguém com ele quando ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos e dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela, operando o querer. Irmãos, conforme eu falei no comecinho. É muito fácil falar e é muito fácil ouvir. Mas raciocinar o significado. É Deus nela. Ah, mas se Deus está conosco, por que eu fiquei doente? Por que eu tive que fazer? Por exemplo, eu voltei do encontro agora, que gripe. E eu pedi, Senhor Jesus Cristo, tenha um compromisso com as tuas ovelhas no final da semana e que essa gripe desapareça. E graças a Deus desapareceu. Desapareceu e aqui estou. Então, graças ao Senhor Jesus Cristo.
Veja. É Deus nela operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus e Jesus sozinho. Ali está ele com as 7 estrelas em sua destra. A destras ou braço significa o poder e autoridade de Deus. Salmos 44, verso 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto eu até sublinhei, porquanto te agradaste deles. Irmãos, meu Deus do céu, uma pessoa que já passou até pela experiência de bebida e coisas, mundo. E agora a Bíblia dizendo assim, porquanto te agradaste deles. Deles somos nós. Por que ele se agradou de nós? Porque ele sabia que quando a palavra dele viesse ao nosso encontro, nós não rejeitaríamos. Mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1, verso 20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isso significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por trás de seus mensageiros. Em cada era, todo o tempo. Paulo foi, em outras palavras, que a primeira luz, a primeira estrela que brilhou no caminho das nações. Pois Irineu, Martim, Columba, Martim Lutero, sucessivamente, até que chega agora no finalzinho. No finalzinho, então, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º, então veja, o 6 já ficou no passado. O primeiro, 53 a 170 da era cristã. O segundo, 170 a 312 da era cristã. O terceiro, 312 a 520, a 620 da era cristã. O quarto, 520, que foi Tiatira, 520 a 1520. 620 a 1500, passou um pouquinho, 1500 é 914 anos, a era de Tiatira. Aí Apocalipse 2, eu creio que é verso 21, por aí, diz, na carta de Tiatira, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, todavia ela não se arrependeu. Que prostituição foi essa? Lá no ano 325, une-se a igreja cristã, genuína, com a igreja cristã denominacional, espírito denominacional, pagãos, política, através de Constantino, tira o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo fora do quadro. Cria o estatuto. Aí, ao invés de obedecer Deus, o Criador, vai obedecer o estatuto, cuja inspiração vem do diabo. Então, diz ser igreja de Deus, mas obedece o diabo. Não tem outro nome a não ser o que a Bíblia diz, prostituta. Apocalipse 17. E daí diz, ela tem filhas. Quem são as filhas? Todos esses sistemas que estão ligados pela doutrina de partir Deus em 3 pessoas distintas.
O Pai uma pessoa, o Filho outra pessoa, o Espírito Santo outra pessoa. Consequentemente, uma crença politeísta que vem nada mais, nada menos do que do paganismo. Porque os pagãos é que adoravam politeísmo na divindade. Mas então veja, irmãos, nós escapamos de tudo isso. Pela graça e misericórdia de Deus, esses 7 mensageiros, então eles vêm e trazem a luz da palavra para o seu devido tempo, e o inimigo que lá no Éden, Deus disse que ele estaria no calcanhar da igreja, ele vem, joga o espírito denominacional em cima, organiza, pronto. Aí a Bíblia falou lá em Apocalipse 17 que ela é a mãe das meretrizes. Quem são essas meretrizes? Essas igrejas protestantes, que dizem não ser católicos, não, são protestantes. Mas estão ligadas pelo mesmo cordão umbilical, que é concordando em as pessoas não ser batizadas no nome de quem pagou o preço do perdão, Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aí Deus levantava outro mensageiro. É o plano de trazer essa noiva desde a primeira era até a última era, sobre a sã palavra de Deus. Ali está ele, com os 7 mensageiros, com as 7 estrelas em sua destra, a destra ou o braço. Então veja, os 7 mensageiros. E a luz da tua face, porquanto agradaste deles. Nossa destra de poder estão, quer dizer, nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Isso significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria, eles não acendem seus próprios fogos, porque os homens andam entre labareda de suas faíscas. Isaías capítulo 50, verso 11. É noite, pois é quando a estrela sai, e é a noite da escuridão do pecado. Gentios. Veja bem, a noite da escuridão do pecado. Tempo dos gentios. Porque somente Israel conhecia Jeová. Os gentios, somente paganismo. Ninguém conhecia Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Que eu disse, não é só ouvir ou falar, mas raciocinar o significado. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Quando que nós tínhamos o entendimento de que o Pai que nos criou diz, faça isso, não faça aquilo, viva a palavra. Quem que tinha esse conhecimento de que esse Pai veio, se fez um de nós? Porque Hebreus 9, verso 22. Preste bem atenção, irmãos. Hebreus 9, verso 22. Quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, como Pai, como que ele derramaria o sangue? Ele se fez carne, derramou o sangue por nós. Através do seu sangue inocente, imaculado, nos perdoou, conforme disse Pedro, arrependei e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja,
ele se fez é noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado. Porque tudo isto todo mundo pecar, estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. E se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. Escritura que sempre citamos. Veja, esses mensageiros estão se tornando Deus conhecido às pessoas. Aí essa escritura que Mombrana cita, sempre nós citamos, São João capítulo 13, verso 20. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E chegando-se, Jesus falou com eles, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pregador, é a Trindade ou não é? Não, não é. Em nome, ele disse em nome. Então, qual que é o nome? É esse Pai. Aí no ofício salvífico ele disse, o anjo disse: porá o seu nome Jesus. Lá em São João 14, verso 16, mas vós o conheceis, o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. Quem que estava habitando com eles? E estará em, não com, mas em. Quem que estava habitando com eles? E depois, Atos 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perfeitamente. Quando aquele pregador diz: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde ele usou o nome? Eu nunca vi uma pessoa por nome de pai. Às vezes sobrenome por nome de filho, a gente pode até haver, mas não nesse sentido. Eu nunca vi uma pessoa por nome de Espírito Santo. Então, é ter a revelação. Qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Aí realmente, a pessoa foi batizada, não nos títulos, no nome. Ô, irmãos, tem umas partes aqui que eu não queria deixar sem mencionar hoje, mas o relógio não perdoa ninguém. E veja, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-la. Não é só ouvir, nem só falar, mas raciocinar. Eles estão pregando a palavra, e ali está ele para sustentá-la. Quando aquele irmão, aquela irmã vem à frente receber a oração, venha seguro, porque quem deu a ordem, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, foi quem pagou o preço, porque normalmente aquela enfermidade, a enfermidade que às vezes é Deus lapidando o ouro, a pessoa tem que sofrer um pouco para Deus lapidando o ouro. Mas na maioria das vezes, Satanás leva a pessoa a fazer coisa errada, aí ele fica tendo o direito de acossar aquela pessoa, seja com enfermidade ou com outra. E o Senhor Jesus disse: em meu nome, no nome de quem suportou.
no meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quando aquela pessoa vem à frente receber a oração, primeiramente ele faz um respectivo na vida. Espera aí, eu não ofendi alguém, eu não fiz erro, e aquela confissão que eu não confessei. Primeiro ele procura fazer uma vasculha, encontra que não tem nenhuma condenação. Não pode falhar, irmãos, não pode falhar. Não pode falhar, porque quem pagou o preço que deu a ordem. Vou passar um pouquinho para frente aqui, irmãos, porque eu estou querendo concluir nesse sentido. Que anda no meio dos 7 caixais de ouro. Quão significativas são essas palavras, quando vista à luz da Escritura, que o escreve como Cristo, que é a nossa vida. Porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ele é a vida da igreja, irmãos. Se Ele não estiver em nós, irmãos, olha, fazendo a mesma coisa que os mundanos fazem. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem Ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto, da mesma forma a igreja, não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito, sem Cristo, ela é um defunto também. Mas então como eu tenho esse Cristo? Como? Aqui na palavra ele disse assim, ó. Na verdade, Jesus respondendo disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará. Peraí, restaurar. Restaurar o quê? A palavra. Aí, por onde começa? O batismo, por exemplo, sentido que falamos agora há pouco, aonde um dos discípulos, cheio do Espírito Santo, um dos apóstolos, batizou uma pessoa, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Peraí, essa é a porta, eu vou entrar pela porta. Mas com ele, no meio dela, com ele motivando-a, ela torna-se, para o assombro de todos, o seu corpo. Disse Paulo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, irmãos, esse Deus, que para tirar o pecado da igreja se fez carne, veio e tomou a condenação que estava sobre ela. Deu um jeito, tirou, lavou ela no sangue inocente dele. Esse Deus vem morar na igreja. Esse Deus vem morar na igreja. E chegar o dia do arrebatamento, a pessoa não tem esse Deus, aquelas portas não se abrirão para ele. Mas com ele no meio dela, com ele motivando-a, ela torna-se para o assombro de todos seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora, ele está andando no meio do castiçal de ouro. Quando João, em Patmos, ouviu aquela voz que falava com ele, ele foi ver quem é que estava falando com ele. Quando ele virou, ele viu o quê? 7 castiçais de ouro. 7 castiçais. Veja bem, irmãos, é Bíblia. Eu não vou olhar muito para o relógio hoje, não. Vou desobedecer um pouco. Então veja, quando ele olhou para trás, ele viu aqueles 7 castiçais de ouro.
Agora, no versículo 20, os 7 castiçais que viste na minha... As 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos, os mensageiros. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Então, irmãos, veja, irmãos, não é argumento do pregador. Tá aqui, o irmão me lembrou de mostrar o gráfico, mas precisa ter ele aqui, irmão. Se Deus quiser, vamos ter logo. Então, veja, não é o argumento do pregador, irmãos, não é argumento de pregador, querendo mostrar coisa bonita, não é isso. É Bíblia. Quando ele virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. E a própria Bíblia diz aqui, Apocalipse 2, verso 20, que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Nessas linhas de pensamento, eu já mostrei para os irmãos que o irmão Brana nos explica que aquela tábua, aquela arca do testemunho que Moisés fez, ela era de madeira de cetim. Madeira de cetim. Deus ordenou que Moisés fizesse aquela arca. Então veja, aí na mensagem, acho que é na mensagem a arca mesmo, o irmão Brana diz que madeira quer dizer humanidade, fala de humanidade. A arca que ia guardar a palavra, os mandamentos, era de madeira. Era de madeira. E a madeira significa humanidade. Só que não era só aquilo. A arca tinha que ser toda coberta de ouro. A arca tinha que ser toda coberta de ouro. Então veja bem, a madeira coberta de ouro. Deus vem trabalhando com nós, deu a lei no Monte Sinai, e sucessivamente, os profetas, e chega o Novo Testamento agora, vem o derramamento do Espírito Santo, ele vem trabalhando conosco, mas vem chegando ao ponto que essa igreja, a revelação é tão precisa, que ela vem se transformando espiritualmente, Bíblia, ouro. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. E os 7 castiçais eram de ouro puro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É Bíblia. Repetindo um pouquinho. Para o assunto de todos. Quando ele motivando-a, ela torna-se para o assombro de todos seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora ele está andando no meio do castiçal de ouro, da última era. O que ele era quando andava na primeira era, ele é ainda agora, nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 7 castiçais de ouro. E Êxodo capítulo 25, verso 31 diz: também farás um castiçal de ouro puro e de ouro batido. Se fará este castiçal, e o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão tudo do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, vocês, partícula desta igreja, mediante a revelação da mensagem da hora. Vocês são partícula desta igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça, nunca menti, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Daniel Cury, chegando nos portais celestiais, ele disse: eu sou Daniel Cury, eu fiz isso, fiz aquilo lá na terra, ganhei milhares de almas para o Senhor Jesus Cristo. Olhar nos registros lá, não, aqui não tem nenhum Daniel Cury. Mas eu ganhei milhares de almas para Jesus.
venceu o meu tempo na terra. Em outras palavras, eu quero o meu galardão. Não existe, não existe. Você quer apelar para o julgamento? Trono branco, você quer apelar para o julgamento, você vai. Eu não quero. Se encontrou voando em direção à luz, que quanto mais ele se aproximava, mais aquela luz ficava bonita e resplandecente. E ele foi, chegou num determinado ponto, ele parou. Aquela luz linda, aquela luz linda. Ele parou e uma voz procedente daquela luz brilhante, que era a voz de julgamento. Daniel, você foi perfeito na terra. O irmão Brando está dizendo aqui, olha. Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. E que sua justiça, de quem? Desta igreja que ele está falando, a noiva. Sua justiça é a justiça dele. Então, a pergunta foi feita. Daniel, quando você foi perfeito na terra? Ele, teve pontos que eu não fui perfeito. Daniel, você falou somente a verdade na terra e a sua vida, seu raciocínio voltou na trajetória da vida. Não, teve vez que eu falei coisas duvidosas. Daniel, várias perguntas, não passou em uma. Agora essa noiva que agora, a Bíblia está dizendo que a qualidade dela espiritual é ouro puro. O profeta está falando que não é a justiça dela, é a justiça dele. É porque ela recebeu ele de bom grado. Então veja, ele esperava naquela hora, Daniel Cury esperava naquela hora que simplesmente uma rajada procedente da justiça divina exterminaria com ele. Aí a voz, uma voz meiga, mais do que a voz de uma mãe para um bebezinho inocente, aquela voz meiga, aquela voz suave, aquela voz de amor puro, diz: Pai, Daniel não foi perfeito na terra. Pai, essa igreja de Havaiandava não foi perfeita na terra, mas essas irmãs, elas, com os trajes delas lá, andando, vai na rua fazer uma compra, num lugar, no outro, com esse traje, com essa aparência, lá elas permaneceram por mim. Fazendo uma colocação, uma inferência. Então, aquela voz disse, ele esperando só aquela rajada da justiça divina que exterminaria com ele. E a voz então perguntou, fez aquelas perguntas e ele não passou em uma. O irmão Branco está dizendo que a justiça dela é a justiça dele. Então, naquele momento, aquela voz suave de amor diz: Pai, Daniel não foi perfeito na terra, mas lá ele permaneceu por mim, e aqui eu permaneço por ele. Então, todos os seus erros, Pai, coloca na minha conta. Isso, irmão, foi coisas que aconteceu, não sei se como uma êxtase, não sei explicar a origem, mas para exemplo nosso. É um pouquinho mais aqui para concluir o que eu quero concluir, irmão. Sua justiça é a justiça dele. Seus atributos são os gloriosos atributos dele. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Agora veja, não há nenhuma falta nela.
É Ele, irmão, é Ele, a justiça dele em nós, constantemente. Ela é gloriosa por dentro e por fora, do princípio ao fim. Ela é a obra do seu Senhor. Ele vem trabalhando com essa madeira, cobrindo de ouro, dando a revelação, até que ela se torna ouro. É Bíblia, irmão, não é um enfeite de um pregador. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida a manifestação, a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isto? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não era apenas de ouro, ele era de ouro batido, feito à mão com ouro batido, de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito Santo, com exceção do seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Agora mesmo esse Conselho Mundial de Igreja não é a armadilha para pegar essa noiva? O intento do diabo não é bem aqueles que já estão nas garras dele, não. É para pegar essa noiva, Só que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. É esse Concílio Mundial de Igreja. Então veja, quando isso fecha o círculo, ela toma as duas asas da grande águia, Velho e Novo Testamento, e vamos embora desse mundo. Nunca falhou uma promessa de Deus, nunca. Então essa também não vai falhar. E ele está mostrando a condição, quer dizer, o nível espiritual que ela chegaria. Ouro. Estou terminando aqui, irmãos. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento a outros. O Senhor Jesus disse: se quer tomar sua túnica, deixa eu levar a capa também. Se quer obrigar você a caminhar 1 milha com ele, vai 2. Digna do Evangelho é essa admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, esse ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor. Não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado como objeto de beleza e regozijo eterno, pelas provas e testes desta vida. Irmão, não tem palavra à altura de expressar essa graça. A graça manifesta ao nosso favor. O tudo que Ele quer é isso. Filhos, aí está a minha palavra, prometido desde o Antigo Testamento. Você creu? Você não tem que crer. Só que se você não crer, também não tem compromisso com você. Mas veja aí, ele se incumbiu de uma vez que o diabo ia torcer e tirar do original e falsificar. Ele se incumbiu de cuidar de nós. E deu as profecias, o poder sobrenatural mostrou que isto é o real amor de Deus manifesto a nosso favor.
Não foi simplesmente um discurso, e lá está, Jesus deu aquele discurso, Jesus deu aquele discurso, Jesus deu aquele discurso. Não, foi uma luta até a morte. Simbolicamente, ali está o corpo dele. Foi uma luta até a morte. Por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Foi uma luta até a morte. Ali está, simbolicamente falando, o sangue dele que foi derramado. Vamos para a Santa Ceia, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. São João capítulo 13, versículos 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, este pão. Nós pedimos que o Senhor o abençoe, Pai, neste momento, para representar o corpo do Senhor, que esteve aqui na terra, Pai,
e foi dilacerado, Pai, por mim, por nós. Esse vinho, Senhor, pedimos que o Senhor o abençoa, consagra, Senhor, para representar aquele sangue inocente, imaculado, que foi vertido, Senhor, pelo perdão de nossos pecados. Assim, quando a igreja, Pai, comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam, Pai, comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus encerrar. Meu irmão Edivaldo, vamos tomar ceia, depois as irmãs, depois os irmãos.
Música